Oi, tudo bem? Ó, tô aqui, vou fazer uma propaganda do meu produto. Ó, Nave de Prata, uma televisão tupiniquim. Como eu falei, eu já trabalhei 37 anos numa televisão. E eu vou falar de algumas coisas aqui que tem no livro. Não vou falar no final, só vou dar as histórias que tem, pelo menos para você saber, ou então sentir o gostinho e de repente comprar. São coisas engraçadas, coisa que eu vi, coisa que aconteceu lá e coisas que muita gente me contou, né? Teve um cara, por exemplo, que chegou lá para... Isso em 69, 60 e pouco. Assim que a nave surgiu. E como ele não sabia nada, ele tinha que fazer um estágio, né? Porque naquela época ela fazia isso, ela dava estágio para operador de VT, câmera, iluminador, tudo. Operador de vídeo, ela te dava dava 3 meses. Eu, por exemplo, entrei lá, não sabia nada, não entendia nada, eu ficava assim meio abobalhado. Na minha época tinha câmera, operador de VT e operador de áudio. Aí eu escolhi operador de VT. Eu tinha 3 meses. Pô, fui apresentado ao chefe do VT e é o seguinte, aquela época, só entrava quem tinha alguma coisa com aquilo, porque você se apresentava ao chefe do setor, né? Eu, por exemplo, fui apresentado ao chefe do videotape. E ele pegava o teu nome e te botava de um horário. Eu, por exemplo, peguei o horário de 2 às 8 da manhã para você aprender, mas ele não te dava ninguém para te ajudar, você tinha que se virar. Na época tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilhas. Ilhas é o seguinte, uma sala com 2 VTs, um reproduzindo e outro gravando. Então, ali naquele departamento, você aprendia ali, fazia edição, botava no ar, os comerciais, era tudo feito ali. Em 2 meses, eu passei a ser funcionário da Globo, porque aprendi rápido. 2 meses, aprendi. Aí tinha um pessoal que ensinava legal. Então esse cara apareceu lá querendo ser iluminador. Só que ele morava muito longe e era duro, naquela época. Durinho. O que ele fazia? Ele fez uma amizade com segurança, com o pessoal lá, e ele, em vez de ir para casa, ele dormia na emissora. Né? E rodava a emissora toda, quando chegava uma certa hora ele ia dormir. Aí um dia ele procurou um lugar para dormir, entrou dentro do estúdio. E o estúdio tinha uma cena para gravar no dia seguinte, a cena com um caixão, um enterro de alguém. E estava tudo pronto, estava o caixão, o cenário estava tudo pronto. E aquela luzinha bem baixinha, né? Aí ele olhou para o caixão, abriu o caixão, tinha travesseiro, tinha tudo. Ele pensou, ele contou para mim essa história. Aí ele falou, pô, eu tô acostumado a dormir no chão, sem nada, vou deitar aqui. Aí o que ele fez? Ele procurou uma madeirinha, que, pô, a madeira é o que não falta lá dentro dos estúdios. Pegou uma madeirinha, entrou dentro do caixão, botou a madeira para não deixar fechar tudo, né, para respirar, e ficou lá, pensando na vida. De repente, um vigia, que era o segurança, ele fazia ronda. Então tinha certos lugares que ele tinha que ir com o relógio e dar corda no relógio. Quer dizer, é uma coisa que dizia que ele passou ali, que ele não estava dormindo. Então, quando o cara entrou e botou o negócio no relógio, o meu amigo, ele olhou assim, abriu a portinha assim, olhou e viu, pensou, pô, vou dar um susto nesse cara, sacanear. Abriu a tampa do caixão e foi falando assim, ô meu amigo, é você que vai me enterrar? Cara, ele contando, acho que o cara levou um susto, jogou tudo pro alto, saiu correndo, bateu na tapadeira. Tapadeira é a parede do cenário. Bateu na tapadeira e foi embora. Ele, não, cara, que isso? Eu tô brincando, peraí. Mas o cara sumiu. Ele, com medo, saiu do lugar e foi para outro lugar, procurou um lugar. Senão, esse cara ia chegar lá, o nego ia querer saber quem era. Mas acho que no fundo todo mundo sabia quem era, né? Aí
Ele foi para outro lugar e dormiu. No dia seguinte, ele soube que o cara não quis mais trabalhar na TV Globo. Achou que a TV Globo era mal assombrada. É isso aí, umas histórias assim, coisas engraçadas e coisas sérias. E essa aí eu contei inteira, hein? Não acostumando não, hein? Nessa época, os estúdios eram embaixo, estúdio de gravação de novela, e o caminhão que ficava do lado de fora tinha um VT e gravava as cenas. Tinha um cenário, esse cenário ia pegar fogo. O diretor, pelo fone, fala com o operador de VT: ô fulano, eu vou botar fogo no cenário e preciso saber se tem fita. Porque naquela época era uma fita quadruplex, cada carretel tinha 60 minutos de fita. Então, para o cara se prevenir, perguntou ao operador se tinha fita suficiente para gravar a cena toda, porque ele ia botar fogo no cenário. E botando fogo no cenário não pode voltar atrás, bicho. Então, e aí, tem fita para gravar a cena? Pô, diretor, tranquilo, pode meter bronca. O diretor, atenção, gravando. Aí a produção tacou fogo no cenário. Aí depois de uns 2 minutos, o diretor escutando no fone assim: Diretor, fala, é o seguinte. Aí eu não vou contar mais nada. Você tem que comprar o livro. Tem que comprar o livro para saber da história. Falou? Tem muita gente que não pegou esse tempo, mas teve uma época que um artista, por sinal era muito bonito, fez um maior sucesso, era um galã. Teve um caso com ele, que saiu no jornal, que ele foi parar no hospital com uma cenoura lá no... Cara, aquilo ali acabou com a carreira do cara. Aqui no livro, Lá de Prata, fala o que aconteceu na verdade. Quem lembra, sabe, né? O cara era o galã das novelas. Aí, de repente, apareceu uma matéria no jornal: fulano de tal foi internado no hospital com uma cenoura lá. Aqui tem a real história. Quem quiser saber, só comprar. Também tem a história do cantor que tinha muitas manias. Dizem que ele agora está melhor. A produção ia fazer um clipe, porque ele precisava de uma atriz, de uma mulher no clipe, né? Pra contar a história. Cara, deram tudo que aparecia pro cara escolher a mulher. O cara não topou nenhuma. Aí, de repente, ele vira e fala assim: pô, que eu vim de São Paulo agora, encontrei uma menina no avião que eu acho que é o ideal para fazer esse clipe. Bicho, a produção levou 3 ou 4 dias procurando a menina. Achou a menina, trouxe a menina para fazer uma entrevista com o homem. Moral da história: tem que comprar para saber o que aconteceu. O final não foi um final muito legal não, cara. O final meio... Era do cara, o cara era... Cara, tinha cada uma dele. Tem cada uma... tem uma que eu gosto muito, tá aqui também. O presidente Lanari, um dia de chuva, ele desceu e ficou na porta, esperando o motorista chegar. Só que demorou um pouquinho e apareceu um cara e ficou do lado do presidente. E o cara não conhecia o presidente. O presidente era um coroa, né? O cara vira pro coroa: tá vendo, chefe? Saindo do trabalho, gente, cara, uma chuva dessa, esperando alguém para dar uma carona, então a chuva parar. E esses diretores, o pátio estava cheio de carro. E naquela época não tinha carro, esses
tipo de carro que a gente tem hoje. Só tinha carro importado quem tinha grana, bicho. O pátio todo com carro importado, de Porsche a, sei lá. Então, o cara virou pro eu e me falou, porra, tá vendo? Os caras cheios da grana, esses diretores, ó, o pátio cheio de carro importado. E a gente aqui esperando a chuva passar para pegar uma carona ou ir embora. Nesse meio tempo, o cara saiu para ir no banheiro. Quando voltou, não encontrou o coroa, mas quando olhou, viu o coroa dentro do carro dele. Só que o presidente, ele tinha o costume de viajar na frente, junto com o motorista, não viajava atrás. Quando ele viu o coroa na frente do carro, ele gritou, aí, velho, se deu bem, arrumou uma carona, né? A história não termina aqui. Tem mais dessa, né? No dia seguinte aconteceu uma coisa que, pra mim, eu achei do caramba da parte do diretor. Mas, quer saber? Compra. É uma outra história também. E essa história aconteceu comigo. Não sei a época, mas pô, foi lá atrás. Eu editava clipes musicais para o programa. Então, nessa época não tinha CD, era tudo LP, aquele LP. E as gravadoras davam para diretores, os LPs dos cantores que estavam lançando, né? Só que o editor nunca teve chance de pegar isso. Eu, como sempre, gostei muito de música. E como sempre, comprei muito disco. Só que naquela época um LP era muito caro. Eu tenho... Até a chegada do CD eu tinha 1.000, 2.000 e poucos LPs. E a gravadora tinha uns caras que iam em televisão, rádios, veículos de comunicação e davam esses LPs para os artistas que estavam lançando seus discos. E acompanhavam reuniões do programa que iam colocar o artista dele, fazer o clipe do artista. E numa dessas reuniões, assim que terminou, eu cheguei para... Tinham dois caras, né? Porque eram 5 ou 4 gravadoras, né? Então, de repente, um programa botava 2 artistas de gravadores diferentes. E nesse dia tinha 2 ou 3 das gravadoras assistindo a reunião porque estava falando do artista do cara. Como ia fazer o clipe, como ia ser o clipe. Aí assim que terminou a reunião, eu falei, pô, gente, dá uma colher aí pros editores, manda também esses discos pra gente. Eu falei, tá legal. O pessoal saiu assim que eu tava saindo, eu fui o último. O meu diretor me chama, pô, Bastos, eu tenho muito disco lá em casa. Tem tanto disco que eu dou pra todo mundo, dou pro meu porteiro, dou pro cara que lava o carro. Pô, aparece lá em casa um dia, pega alguns lá pra você. Eu falei, pô, legal. Cara, o LP naquela época era uma grana violenta. E eu gostava, cara. E, porra, toda semana era coisa nova. Eu marquei um dia com ele, fui na casa dele. Cheguei lá, botei o carro dentro da garagem e subi. Me atendeu uma boa. Sentamos, pegou o uísque, começamos a bater papo, tomando uísque, biscoitinho. Isso levou umas 2 horas, mais ou menos, de papo. Falamos sobre tudo, principalmente do trabalho, né? Aí ele falou, pô, vou lá pegar um negócio. Ele voltou com 2 bolsas, uma bolsa que antigamente o supermercado usava, era assim uma bolsa marrom, de papelão, sei lá. Veio com 2 bolsas e me entregou. Quando me entregou, aí eu não vou contar mais não. Aconteceu comigo, isso é verdade, aconteceu comigo. Aqui, ó. Bom, tá bom, né? Vou só dar mais uma dica um cantor que foi fazer um clipe. Foi gravar um clipe lá no Aterro do Flamengo. O Aterro do Flamengo tem aquelas que passam por cima da rua, né? Pra tu ir de um lado pro outro. E o cara ficou ali esperando. Poxa, nós chegamos para gravar 8 e pouco. Só fomos começar a gravar o primeiro take. Já eram 2 e poucas da manhã. E esse cara, esse cantor,
Esse cantor era muito chato. Não sei como é que ele aturou tanto esse horário. Mas quando começou a gravar, o diretor, atenção, explicou para ele antes como é que o que ele fazia, que ele ia atravessar, ele ia pegar a pontezinha, ia subir a ponte. Explicou tudo para ele. Aqui no livro tem o que aconteceu. Aí virou para a produção, atenção, câmera, gravando. Aí o cara, soltaram o áudio, porque tem o áudio guia, né? Para fazer o clipe, você tem que botar o áudio enquanto o cara dubla, você na edição, depois vai e edita. O cara começou a cantar e ponto final, chega. 9 de prata. Compra. Umas histórias maneiras, bicho. Verdade, tudo verdade. Quem se interessar, vou botar aí embaixo o link. Você clica no link, vai lá e compra. É baratinho, cara. E não é por ser meu livro não, mas muita gente leu e gostou. Tem umas histórias maneiras, dá pra rir. Tem umas histórias que, pô, dá raiva. Dá até muita raiva. De coisas que aconteceram, que eu vi. Sei lá. Bom, é isso aí, gente. Obrigado. E como sempre, por favor, não esquece, vai no canal, vai lá no meu canal, clica, se inscreve. Preciso de 1000 inscritos. Ajuda aí, não custa nada, ajuda. Falou? Um abraço, até a próxima.